Pessoal, eu estava aqui lendo a palavra de Deus e estava analisando que o quanto a inveja, o olho grande, o quanto uma pessoa ela não tem paz, ela não é bem sucedido naquilo que vive e às vezes se torna uma pessoa invejosa, uma pessoa que não quer ver as pessoas felizes, não quer ver as pessoas em paz, não quer ver as pessoas prosperando na vida, porque a prosperidade não é ter dinheiro, a prosperidade é ter uma vida que agrada a Deus, uma vida que tenha paz, né? Uma vida que venha com paz, uma família que venha com paz. Então o que acontece? Tem pessoas que não tem isso dentro de si. Ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não é feliz. Mas muitas vezes, por essa pessoa não ter tudo isso, ela se torna uma pessoa que não quer que a outra seja feliz. E se torna uma pessoa amargurada, se torna uma pessoa que não quer ver o bem da outra, se torna uma pessoa fofoqueira, se torna uma pessoa que levanta falsidade, que fala mal das pessoas, que não quer ver a pessoa feliz, tudo que faz é para infernizar a vida das pessoas. Sabe por que isso acontece com o ser humano? Porque o ser humano não procura ter uma vida com Deus, que agrade a Deus. E por ela não ter tudo isso de bom na vida dela, ela quer que as outras não tenham. E ela começa a fazer isso. Você está entendendo? E por você muitas vezes não ser uma pessoa que tem a proteção do Espírito Santo, você é uma pessoa vulnerável a essas coisas, a esses ataques. Você também é uma pessoa que não tem Deus, você não procura uma aliança com Deus, não viver aproximado de Deus, você é vítima dessas coisas. Você também sofre com isso. Você também sofre sendo vítima dessas pessoas que já são vítimas de um mal e essa pessoa não deseja o bem para você e acaba você sendo vítima disso também, porque você não tem uma vida com Deus. E o mundo é assim. As pessoas que já são vítimas de problemas, às vezes não conseguem viver, não conseguem vencer, não conseguem se destacar, aí deseja também que o outro não tenha. E aí começa um atacando o outro com esses problemas. Quem é fraco, não, entendeu? Não consegue se livrar dessas fofocas, dessas mentiras que as pessoas inventam, entendeu? Por quê? Porque é um mal trabalhando com o mal. Vamos supor, eu sou uma pessoa que eu verdadeiramente acredito na palavra de Deus. Eu acredito. Eu creio. A palavra de Deus me dá essa segurança. O Senhor Jesus, ele fala que nós temos que crer naquilo que não vemos. Aliás, quem é que nós não vimos? É Deus. Nós não conseguimos ver Deus, consegue? A palavra de Deus fala que nós temos que crer naquilo que não vimos e temos certeza e convicção das coisas que se espera e que vão acontecer, que são as coisas que a gente não vê.
Então eu não preciso de ver para me crer quando se trata de Deus. Mas tem gente não, que tudo que se fala a pessoa acredita. Se não vem da palavra de Deus, mas ela acredita. Se a pessoa está falando das coisas de Deus para ela, ela não acredita. Mas que se vier fazer uma fofoca, ela acredita. Se vier falar algo que ela acredita. A sociedade está sendo vítima disso porque não tem Deus. Vamos supor, veja só, aqui fala, aqui no livro de Números, 16, 20, eu vou ler aqui um pouco para vocês, de uma família. Preste atenção, uma família. Era a família, era um dos que ajudava na tenda, na época de Moisés. O nome dele era Corá. Corá, ele tinha uma família. E tinha um povo também com ele que era parente. Mas ele era um homem complicado, ele era um homem invejoso. Ele era um homem que gostava de mentir. Era fofoqueiro. Entendeu? Ele era um homem que levantava falso, ele era um homem que mentia. E Moisés era um homem que foi levantado por Deus para levar o povo de Israel, para libertar o povo de Israel. Mas Corá estava no meio. Corá era também um escravo, mas Corá era um homem mau, era um homem perverso, era um homem que tinha duas caras. Era amigo e dizia, era inimigo, mas dizia que era amigo, entendeu? E vivia no meio do povo de Deus. Então veja só. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei no momento. Mas ele se prostrou sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de cada carne, pecará um só homem e indignar-te a tu contra toda a congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: subi do derredor da habitação de Corá, Datã e Abirã. Quer dizer, Deus já despertou a Moisés para libertar o povo dessa corja. Entendeu? Datã, Corá, Datã e Abirão. Quer dizer, eram homens maus, homens fofoqueiros, homens que gostavam de contenda, homens que levavam fofoca, homens que colocavam as pessoas contra Moisés. Você está entendendo? Homens maus, homens ruins, homens que não queriam ver o bem das pessoas, estavam no meio ali, mas não gostava. Eles não queriam o bem, entendeu? Ele queria para ele aquilo que Moisés tinha, que foi Deus quem deu a Moisés, não foi o homem. Então ele tinha inveja de Moisés, entendeu? Então acabou que esse homem ele acabou sendo morto. Você está entendendo? Ele acabou sendo morto. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e a Abirão, e após ele seguiram os anciãos
de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos da tenda destes homens ímpios, e não toqueis em nada do que é seu, para que porventura não pereçais em toda os seus pecados. Então, até Deus proibiu para que o povo não tocasse nada deles, em nada, por causa do modelo de vida que eles queriam viver dentro da congregação. Dentro da congregação. Aí aqui no 31 fala assim: e aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e o estragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a todos os seus bens. Então, olha só, eu deixo aqui nessa palavra uma mensagem para você que confia em Deus, que confia no Senhor Jesus, que confia na palavra de Deus. Dá crédito à palavra do Senhor Jesus, dá crédito à palavra de Deus. Você ouve essa palavra, essa palavra ela é transmitida para você. Essa palavra ela é transmitida para você, mas você não dá crédito, você dá crédito à boca dos outros. Você dá crédito à fofoca, você dá crédito a um monte de coisa que vem para destruir a tua vida, que vem para destruir a tua família. Presta atenção no que eu vou falar para você. Quando uma pessoa ela vem com fofoca para você, quando uma pessoa vem com palavras negativas para você, quando essa pessoa vem fazer fofoca para você, presta atenção no que eu vou falar para você. Essa pessoa ela te conhece, ela sabe quem tu é, ela conhece a tua fraqueza, ela conhece a tua reação, ela sabe da tua capacidade de receber as palavras que ela vai te dar. Ela sabe o que você vai passar. Ela sabe que você é fraca. Ela sabe que você é fraca. Ela sabe que você vai ter reação negativa. Por isso que essa pessoa se destaca a fazer fofoca para você, a falar mal de familiar seu, a falar mal de pessoas que você, que pessoas que gostam de você. Preste atenção. Aqui, Corá tinha uma corja que andava com ele, que fazia fofoca para Moisés. Queria o lugar de Moisés, queria saber mais do que Moisés. Tinha inveja porque Deus falava com Moisés e não falava com ele. Tinha inveja. E sabe o que aconteceu com Corá? Corá foi engolido. Deus permitiu que a terra se abrisse e engolisse todos eles, porque ele se atreveu a querer falar com Deus no lugar de Moisés, para provar que Deus era com ele.
Ele fazia tanto inferno dentro da congregação que chegou ao ponto de querer ser igual a Moisés, de achar que poderia fazer o que Moisés fazia, porque Moisés tinha sido escolhido por Deus, não ele. Então ele fazia de tudo, ele fazia fofoca, ele mentia, ele mandava não sei o que, mandava, entendeu? Ele era um homem que era assim. Mas Corá não teve sucesso. E você não tem sucesso. Você não tem sucesso na vida. Você não tem foco. Você não tem presença de Deus. E você não quer que as pessoas tenham. Você vive de fofoca. Deus quer te libertar disso. E você que dá ouvido, está indo no mesmo caminho. Está deixando se destruir pela boca do fofoqueiro. Olha o que aconteceu com Corá e sua família. Por causa da língua. Olha as pessoas que davam ouvido a Corá. Olha quantas pessoas que davam ouvido a Corá foram destruídos, foram engolidos pela terra. Porque dava ouvido a Corá, um fofoqueiro, um homem mentiroso. E você está indo nessa destruição. Você também está indo nessa destruição. Eu deixo aqui essa palavra para você em nome do Senhor Jesus. Não sejam os ouvintes de Corá. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.